A gente vai agora para o nosso próximo painel, e eu queria convidar a Cláudia Mancini para ela falar um pouco sobre um artigo que ela escreveu. A Cláudia Mancini ela é editora da Block News. Nós temos alguns projetos, um foco em criptoativos e blockchain juntos, tá? Dia 17 teremos um novo webinar para falar sobre blockchain e criptoativos. Fizemos um outro webinar há 2 meses atrás, que foi um sucesso e inspirou a gente continuar essa nossa parceria. A Cláudia, ela durante muitos anos, ela foi editora e trabalhou na Gazeta Mercantil, né? Que foi uma grande referência aí no setor jornalístico, na mídia de negócio, tá? Eu era assinante da Gazeta, viu, Cláudia? Não conhecia você, mas eu já li a Gazeta. Muito bem. Ela trabalhou também durante um certo período dentro da área de comunicação da Febraban, tá? E ela, nos últimos anos, se tornou uma grande especialista em criptoativos e blockchain, e foi daí que a gente convidou-a para falar, fazer uma matéria sobre esse novo momento aí que a gente percebe dentro do ecossistema financeiro, tá? Desse encontro, eu vou também chamar a Maristela da Tecnicis, tá? Mas aí você pilota a dinâmica toda, viu? Porque Tá. a Cláudia, ela fez uma matéria também sobre canais, o Dorival Dourado, infelizmente, teve um imprevisto, não vai poder participar desse encontro virtual aqui, tá? Mas, Cláudia, com você, e muito obrigado aí pela sua participação, tá? Imagina, eu que agradeço o convite para participar do anuário. Eu já vi eu não sei se todo mundo já viu, mas eu já vi o anuário, a versão digital. Parabéns, Carol, está maravilhoso. A Carol fez um trabalho espetacular de edição, de coordenação. Bom, enfim, muito bom poder participar desse anuário, que é uma referência, né? Eu acabei escrevendo, como o Cantarino disse, uma matéria sobre canais digitais, também escrevi sobre cripto, que é o assunto que eu agora estou envolvida, mas canais digitais fazem parte também desse mundo. E aí vamos começar aqui pelo Vini Lima, da Backbase. Ele já tá por aqui? Ah, o Vini está aí. Aqui. Tudo bem, Vini? Tudo bom? Bom rever, Cláudia. Bom Vou rever. te rever também. Precisa só marcar o presencial agora, né? Que passou a pandemia. Não, cada hora num lugar fica difícil, mas vamos marcar sim. Mas tudo bem. Bom, Vini, a gente conversou sobre canais digitais e essa transformação que é diária, né, no mundo digital. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse desafio que os bancos têm de se transformar, de se digitalizarem, de se transformarem em digitais, porque como a gente conversou e até a gente coloca isso na reportagem, não é só simplesmente você fazer um aplicativo, ter um site bacana e dizer que você fez o serviço, né? A coisa é muito mais séria e complicada. Queria que você contasse um pouco desse desafio e dessa necessidade também, porque o usuário hoje ele é muito exigente, né? Ele tem muitos players no mercado para fazer comparação, para decidir para que lado que ele vai, né? Legal, Cláudia. Bom, para quem não me conhece, sou o Vini Lima, Country Manager da Backbase para o Brasil. Backbase aí com mais quase 20 anos de história, é a última década dedicada realmente nesse ponto, a parte de engajamento com clientes, instituições financeiras, bancos e cooperativas de crédito espalhadas pelo mundo, que vão aí desde pequenos bancos e fintechs até, vamos dizer assim, Citibanks da vida, e outros grandes players desse porte. Quanto a esse bate-papo que a gente teve, falando um pouco disso, né, Cláudia, eu acho que o conceito de digitalização está muito bem já difundido dentro das instituições financeiras. Sabem-se que é preciso fazer essa digitalização, é preciso fazer esse atendimento, isso já não é novidade.
Aonde se falha, talvez, ou se peca em colocar pouca atenção, é realmente nesse ponto que você diz, né? Os desafios, que vão desde aí do turnover de funcionários, de tecnologias que vão alterando, ou seja, o banco coloca muitas vezes um projeto na sua esteira, e a hora que esse projeto ele é finalizado, porque esses projetos de tecnologia eles são complexos, ao final desse projeto, já está na hora de lançar mais um ou dois. Então, o time to market, ele corre contra, ali, às vezes, a capacidade de bancos de poder fazer aquilo que um banco, de certa forma, não foi criado para fazer, né? O banco, ele foi criado para administrar ali, cuidar bem do dinheiro, e oferecer produtos, e aí ele se vê numa pequena empresa de tecnologia, né? E tem que fazer isso com uma certa velocidade, tem que fazer isso com uma certa excelência. Você fala de exigência de clientes, isso não é uma... claro, o povo brasileiro ele está bastante exigente, a gente nasceu, tem a gente voa aí nessa vanguarda tecnológica, mas isso é global, né? E quando a gente pensa em time to market, tem que pensar em tecnologias que talvez não só te dê esse time to market, mas também prever qualquer tipo de mudança. Vou colocar um exemplo aqui. Hoje, grandes bancos eles estão tendo o que a gente chama aí de arquitetura espaguete, ou aquela, como a gente chama no Brasil, montar uma tecnologia coxa de retalho, que é o quê? Você termina de fazer um projeto ali, e daqui a pouco já tem outro para encaixar, e mais um outro para encaixar, e orquestrar tudo isso é um desafio para o banco, né? Então, o desafio é como que eu lanço produtos com velocidade, muito bem orquestrada e expansível. São coisas que, para instituições financeiras de todo porte, seja ela grande, seja ela pequena, eles vêm vivenciando e vão tendo dificuldade ao passar do tempo, conforme a gente vai evoluindo nessa questão de atendimento, que é muito dinâmico, ela se modifica muito rápido. Legal, interessante. Para a gente completar um pouco aqui essa conversa, eu queria chamar o Marcelo Ribeiro, ele é diretor da Nuance. Ele está aqui? Não, o Marcelo não pôde vir, Cláudia. Ah, então tá bom. Então eu vou falar com a Maristela Martins. Olá, Cláudia. Eu estou vendo. Tudo bem? Como você está, Cláudia? É um prazer te conhecer. Sou sua fã. Acompanho bastante Nossa! notícias e me informo bastante aí com o teu conteúdo, que é muito rico. Que bom. Muito obrigada, muito obrigada. Então, Maristela, você que está nesse mundo louco da tecnologia, queria que você falasse um pouco da experiência de vocês com esse tema aqui que a gente está abordando, dos canais digitais. Inclusive a adoção de tecnologias emergentes, né? Que também acho que é uma tendência, não sei nem se é uma tendência ou se já é uma coisa mainstream, né? Que é quase mainstream já a adoção de tecnologias emergentes, como inteligência artificial, enfim. Sim, não, com certeza, Cláudia. Eu acho que é realmente esse o caminho. O tema que vocês acabaram de falar de digitalização, né? A gente, só dando uma contextualização antes, a gente veio aí da época da pandemia, né? A pandemia, assim, foi o maior impulsionador para a gente começar a fazer digitalização, afinal, o contexto, né? A gente tinha tudo que se fazer de forma digital, quer seja via mobile, quer seja internet, então, acho que esse contexto da digitalização já está vindo há muito tempo. Estamos todos prontos? Acho que ainda não. Tem muito ainda a ser feito. É uma trajetória, como o Vini colocou, a gente ainda tem ainda muito que avançar nesse tema de digitalização. Mas, assim, aqui pela Technisys, né, e só fazendo um rápido comentário, eu sou a diretora comercial da Technisys para o Brasil. A Technisys é uma empresa de software líder em plataforma de core banking e banco digital. E quando a gente pensa em tudo isso, né, tipo, onde que nós estamos indo com esse contexto de banco digital e essa questão da experiência, né? A gente entende que a gente está indo para uma era de diferenciação, né? Então, tudo que a gente está vindo de digitalização, eu diria que, vamos dizer, é a fundação para essa nova era que a gente vai começar a vivenciar.
E o que se trata dessa era de diferenciação, né? É basicamente, por exemplo, acho que foi o Krug que mencionou anteriormente, que cada vez mais a gente está tendo que fazer o quê? Criar novos modelos de negócio, né? E isso impulsionado também pelo que o Vini acabou de mencionar. A gente precisa criar produtos, as empresas, os bancos, precisam criar produtos muito rapidamente. E não é só criar produto, né? Ele tem que ter a capacidade de criar aquele produto, tipo, em 1 ou 2 semanas, e não mais antigamente, quando os bancos tradicionais, com aquela estrutura toda mais de legado, de silos, faziam um lançamento em 3, 4 meses, né, para depois ir fazer um piloto, aí no mercado, validar o modelo de mercado, validar o target, precificação, enfim, né? Esse prazo de 4 meses já não é mais possível hoje em dia, né? Então, você precisa fazer isso muito rápido. Você precisa lançar um produto, né, bem em um piloto em 1 semana, 2, testar, validar, voltar, refinar, para então poder lançar ao mercado muito rapidamente. Então, sim, essa questão da digitalização, sendo a fundação, ela é muito importante, mas também junto com esse contexto de você poder criar produtos muito rapidamente. Mas também isso já não está mais sendo só suficiente, né? A gente percebe que cada vez mais a gente fala muito em alguns temas, por exemplo, personalização, né? Cada usuário, eu, você, enfim, cada um de nós estamos num momento de vida, temos um objetivo de vida diferente e temos ambições diferentes para o futuro, né? Então, como você entregar uma solução para você, naquele momento que você precisa, dentro da forma que você precisa, né? Então, assim, cada vez mais, para essa parte de personalização, a gente está vendo a necessidade de você conhecer melhor o comportamento do seu usuário, do seu cliente, né? E dentro daquele comportamento, desse entendimento, aí sim criar o quê? Uma oferta personalizada para ele. Isso é um ponto da diferenciação, mas aí vem um outro, que é a questão do quê? Da humanização da experiência. Vamos lá, a gente está falando de experiência de usuário. Gente, vocês, acho que todo mundo está aqui, principalmente quando começou essa fase de pandemia, a gente teve que começar a falar tudo com banco de forma digital, né? Aí vinham aqueles robôs, né? Então você começava a mandar mensagem, quer seja WhatsApp, quer seja mensagem na web do seu banco, e ele respondia com aquelas respostas automáticas, que você falava, nossa, mas isso daí não é isso que eu perguntei, alguma coisa dessa linha, sabe? Quando você se sente que não está falando com uma pessoa, que você está, de fato, falando com um robô, que é uma experiência estranha, né? A gente vê essa mudança indo para o quê? Saindo desse contexto muito de robô e indo para uma humanização nas conversas. Daí entra o item, por exemplo, de conversational banking com inteligência artificial, que é onde a inteligência artificial ela entra no quê? Conseguindo ser empático, ele consegue entender, e aí, por exemplo, até falando um pouquinho da solução da Tecnicis, a gente tem o Conversational Bank com inteligência artificial, que usa o processamento de linguagem natural. Então, quando você começa a falar dentro de um WhatsApp com o teu banco, que está utilizando essa solução nossa, a gente consegue identificar e mostrar para o banco se você está feliz, se você está gostando, se você está frustrado, se você se você está insatisfeito. Para quê? Para ele mudar a forma dele se comunicar com você. Então, essa comunicação mais empática, mais humanizada, está cada vez também se tornando aí um outro caminho para a diferenciação, né? E aí, vamos também trazendo experiência de usuário, onboarding. Gente, e aí falando um dos temas que acho que o Krug mencionou, que quando a gente olha para uma plataforma, a gente tem que ver a segurança, lógico, né? E a segurança não é só a questão de privacidade, né, dos dados, né, LGPD, enfim, mas é a segurança até na questão do cyber security, né, que é estrutura toda para evitar fraudes, enfim, mas a gente também precisa ter plataformas mais maduras para poder compor tudo isso, né, que sejam mais flexíveis, mais ágeis, enfim. E tudo isso para quê? A diferenciação vai personalização, humanização, para você também conseguir, dentro da sua instituição, ter uma maior fidelização do seu usuário. Né? Então, assim, eu acho que cada vez mais a gente está indo para essa era de diferenciação e a digitalização acaba sendo a fundação de tudo isso. E aí, falando só um pouquinho mais, assim, da solução da Tecnicis, né? A gente trabalha a nossa solução em 3 pilares. O primeiro que é o Core Banking, que é exatamente a parte do back-office. Tudo que é transacional, conexão com, enfim, com outros sistemas, que, né, armazena, faz os cálculos, enfim, toda a parte do back.
A gente também tem, em cima disso, uma camada que faz a parte de criação de produtos, a parte do digital, que faz um pouquinho até do que o Vini mencionou, que faz a orquestração, a gente também faz toda essa parte de orquestração, da onde estão os dados do banco, para onde o cliente vai ver, né, o que o cliente final vai precisar consumir de dados, e a gente também tem a camada em cima, que é a camada do Conversational Bank. Mas um diferencial que eu sinto que é o nosso, que vai para essa linha da diferenciação que eu estou trazendo é, a camada do digital, a gente também trabalha com o quê? Com geração exatamente daquela interpretação dos dados do cliente, do comportamento. Ou seja, a gente gera insights dos clientes para poder, com esse entendimento melhor do cliente final, a gente poder oferecer essa oferta especializada. E dentro do Conversational Bank, então, além da gente fazer essa comunicação mais empática, né, mais humana, durante essas interações, quer seja WhatsApp, quer seja a Google Assistant, quer seja a Alexa, né, a gente consiga fazer isso de uma forma muito mais humana, entendendo o cliente de uma forma mais pessoal mesmo, mais humanizada. Então, e a gente entra com mais inovação ainda, porque eu acho que esse é um dos temas de você, quando você escolher um parceiro, é entender qual parceiro ele está olhando cada vez mais para a inovação. E aí, por exemplo, uma das coisas que a gente tem feito agora mais recentemente, é, na nossa jornada de onboarding, a gente também está agora apresentando o quê? Oferecendo a parte também de biometria de voz. E isso também, mais uma vez, fortalece a plataforma no quesito de segurança, né? Para evitar cada vez mais fraudes. Então, desculpa se eu me estendi aqui um pouco, eu também sou meio que nem o Canta. Você deixou para eu falar, eu me empolgo e vou falando. Enfim, daqui é um pouquinho da história de como a Tecnesis vê o momento que a gente está e para onde a gente está indo. Ótimo, super obrigada. O Dorival Dourado está aqui? Não. Tá. Parece que ele teve um probleminha, não pôde vir. Mas então eu vou voltar para o Vini. Vini, a gente conversou sobre uma coisa que o Dorival citou, que eu achei super interessante, e aí a gente está falando de pessoa jurídica, porque a gente sempre fala experiência do usuário, e a gente sempre fala pessoa física, né? Então, o Dorival falou, não, tem uma coisa importante, atrás da pessoa jurídica tem a pessoa física, e quanto menor a empresa, mais física a conta é. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa necessidade de olhar também para esse cliente, que é um cliente também muito importante, e da necessidade, assim, a Maricela estava falando dessa questão toda de entender o cliente, às vezes fazer um atendimento até eletrônico, digital, mas enfim, a importância também de você dar poder para o funcionário, uma plataforma que melhore a experiência do cliente, mas também empodere o próprio funcionário do banco, porque por mais que a gente digitalize, em algum momento o funcionário do banco tem que aparecer, ele está ali, e o cliente, em algum momento, ele vai querer ver a cara dessa pessoa. Legal, Cláudia. Bom, é muito rico aí a participação da Maristela, bacana poder estar participando com ela e debatendo desse ponto, que eu acho que para ambas as empresas a gente navega muito bem e tem muito prazer, assim, de falar disso. Eu acho que você se lembra bem desse bate-papo com o Dorival, foi também super rico, e a gente falando um pouco da pessoa jurídica, para contextualizar aqui, foi justamente isso, né? Por trás da pessoa jurídica tem uma pessoa física, como que a gente trata esse indivíduo, da forma aí que a Maristela expôs também, de uma forma personalizada, de uma forma inteligente, uma forma rápida aí de trabalhar. É importante a gente ressaltar que na pessoa jurídica, tanto a parte de onboarding, ela é um pouco mais complexa devido aí um pouco à questão da regulamentação em torno da pessoa jurídica. Imagina que para eu abrir uma conta, eu preciso só de um CPF, um RG, alguma coisa, dependendo do banco, talvez aí algum outro comprovante, mas, de certa forma, são poucos documentos, né? Uma pessoa jurídica, isso daí é expansível para sócios, né, para contrato social, JUSESP, entra uma série de outros documentos, tem que ser validado para essa pessoa jurídica abrir uma conta. Para a pessoa física que está ali atrás fazendo esse processo, né, e muitas vezes, se for pensar numa SME, uma empresa de pequeno ou médio porte, falando assim, não é fácil para esse empresário ou para a equipe desse empresário estar desburocratizando toda essa parte. Eles também são pessoas que querem ali agilidade no seu dia a dia.
Então, existem hoje a Backbase como grande orquestradora e plataforma de engajamento bancário, cuida muito bem dessa parte de onboard de pessoa jurídica e fazendo com que, por trás das cortinas ali, esse processo de onboarding ele seja muito suave, vamos colocar assim essa palavra, às vezes eu peco algumas traduções aqui, mas muito suave para o cliente que está lá na ponta. Então, é importante, sim, pensar como pessoa jurídica nesse conceito de pessoa física, para ter essa humanização que a Maristela expôs muito bem, isso é um ponto super relevante. É importante orquestrar muito bem essa informação de uma maneira que faça com que essas características da pessoa jurídica consiga que o usuário ele alavanque sobre ela, então realmente ele passe que as informações dele sejam únicas, um pouco também pegando esse gancho aí. Então, existe sim um olhar diferenciado para a pessoa jurídica. E aí o outro ponto que eu queria ressaltar também, que acho que fala um pouco disso, Cláudia, é a questão, né, de canais. Hoje a gente até pouco tempo atrás a gente falava muito de entrar numa agência e sair com a conta aberta, aí isso evoluiu para um conceito web, hoje está na mão de todo mundo aí nos aparelhos, dispositivos móveis, assim, até onde vai a parte de canais de atendimento, né? Existem já, em alguns lugares, você está numa fila esperando e tem um totem ali pronto para te servir, abrir uma conta para você. Eu já vi isso, inclusive, em outros países, bem interessante. E eu acho que a tendência não para por aí, né? Então, como que eu crio, tanto para uma pessoa jurídica, uma pessoa física, agora falando de uma maneira geral, como que eu orquestro e como que eu crio um sistema omnichannel muito bem, porque até pouco tempo, bancos eles tinham que criar uma equipe de desenvolvimento de mobile, uma equipe de desenvolvimento de plataformas web, uma equipe de desenvolvimento para essa parte que você mencionou, para eu ter um sistema muito bem desenhado dentro da agência, que dê essa dinâmica para o funcionário poder trabalhar e atender bem ali o cliente. Bom, eu já abri conta em 4 países diferentes, né? Nenhum deles eu lembro de ter entrado e saído da agência em 5 minutos, em 10 minutos. Estou falando da fila, não. Estou falando ali de interação com o gerente. Então, foram poucas as vezes que essa interação ela foi rápida, pela falta desse canal do funcionário. Então, falando, para a gente entender um pouco da Backbase, a questão de plataforma, é muito parecido com o conceito, de uma plataforma como falar do Uber, né? Da mesma forma que ela orquestra para o motorista todas as informações e agrega ali a questão de mapa e cliente que vai buscar, a mesma plataforma orquestra tudo isso para o cliente. Então, quando você unifica tudo isso, trabalhar, massagear esses dados e maximizar o poder desses dados, fica tudo mais fácil. Então, o que a gente, assim, um dos que a gente prega bastante essa questão de plataforma é porque ela ajuda nos canais atuais, nos canais futuros, que a gente ainda está pouco explorando, ou vão começar a ser explorados mais. A gente já falou aqui um pouco de metaverso, uma coisa que está acontecendo. Enfim, eu não sei o que minhas filhas vão abrir conta no futuro, mas a questão é uma plataforma que é expansível, que se automoderniza, né? São quase 200 instituições financeiras ao redor do mundo colocando inteligência para essa plataforma render, para essa plataforma estar preparada à prova do futuro. Eu usando isso, eu articulo muito bem todos os canais, eu dou uma excelência para qualquer que seja o canal, seja o meu cliente que entra na agência ou aquele que vai abrir uma conta no banco, porque, vai abrir uma conta no banco, todos vão. Aí que entrar na agência, que vai abrir uma conta no banco dentro de um aplicativo móvel ou web, porque a mesma plataforma que é que ele está interagindo é que o gerente de contas de relacionamento dele vai estar usando também. É muito comum a gente conversar com, eu acho que, não me falha a memória, acho que foi isso até uma das pesquisas que a gente fez aqui, assim, um gerente de banco, às vezes, ele tem que navegar por 6, 8, 12 ou mais telas para poder operacionalizar, para poder completar alguma transação, fazer algumas pesquisas para abrir, às vezes, uma conta. Isso, no nosso universo de digitalização, de plataforma bancária, de engajamento bancário, isso não é uma realidade, né? A gente minimiza essas telas o mínimo possível, e a gente, inclusive, tem algo que a gente chama aí de uma tradução livre aqui de portal de funcionário, que é dentro de uma mesma plataforma,
que tudo que o cliente vê, o gerente vê, e essas informações, obviamente, são orquestradas de maneira diferente, mas é a mesma plataforma. Então, eu consigo dar esse empoderamento, que é o último ponto que você mencionou, para que um funcionário de um banco, um gerente de relacionamento, imagina meu gerente de investimento poder ligar para mim, ter essa visão 360 aí, e em 5 minutos responder todas as questões que eu tenho aí de um perfil de investidor, por exemplo. Isso é uma realidade, né? Alguns dos nossos clientes já utilizam essas ferramentas, essa plataforma que orquestra muito bem tudo isso. É o que a gente espera que dentro dos um futuro muito próximo aí, a gente vê essa tendência mudando, para essas informações estarem cada vez mais bem orquestradas e centralizadas. Tá. O show de bola, Vini. Cláudia, eu estou ansioso aqui para ouvir você falar sobre blockchain criptoativos, né? A gente tem 5 minutos só de prosa ainda dentro do seu slot. Você fez uma linda matéria, né? Fala um pouquinho dela, deixa todo mundo ficar assim, bota um pouquinho de doce na boca de todo mundo, para todo mundo pegar o anuário e devorar o que você escreveu, por favor. Decorar, né? Devorar e decorar. Bom, essa outra reportagem foi sobre a entrada dos criptoativos no mundo financeiro tradicional. Aliás, assim, eu acabei até entrando nesse mundo dos criptoativos, porque lá em 2019, já, em teoria, já entrei até um pouco tarde, mas enfim, quando eu comecei a estudar blockchain e criptoativos, eu vi que isso, em algum momento, isso ia emergir, como emergiu, né? Ainda estava ali meio no subsolo, eu percebi que tinha um mundo ali que ia emergir e que, de alguma maneira, aquilo ia entrar no sistema financeiro tradicional, que é exatamente o que está acontecendo, né? Então, você tem hoje instituições financeiras que estão estudando ou estão entrando nesse mundo, é o caso do Itaú, né? O Itaú lançou uma unidade de ativos digitais, em que, na verdade, ele vai trabalhar com tokenização de ativos, então, debêntures, por exemplo. Ele estuda também ter uma plataforma de criptoativo, de moeda, né, das criptomoedas, Bitcoin, Ethereum. O BTG XP correndo nessa história também. Eu sei que o Banco do Brasil também está olhando isso. Enfim, todos os bancos olham para isso de alguma maneira. Então, a matéria aborda um pouco a entrada dos bancos tradicionais nesse mundo, que é um mundo que tem muita demanda, embora ainda seja um mercado pequeno em relação ao mercado financeiro tradicional, mas tem demanda. Os jovens colocam dinheiro em criptomoedas. Domingo eu estava no almoço de família e todos os jovens da faixa de 20 anos me dizendo que compram cripto. Nenhum deles tem um investimento tradicional. Eu fiquei até chocada. Enfim, então a matéria aborda isso, aborda também as fintechs, e que entram nesse mercado também, o Zero Bank, por exemplo, que faz um meio a meio ali, meio banco, meio plataforma de cripto. E tem uma questão que é importante, que assim, a gente tem um regulador, já foi aqui citado, que a gente vai ter provavelmente o Real Digital, que é uma espécie de criptomoeda, mas na verdade controlada pelo Banco Central. A gente tem um regulador que gosta de blockchain. Essa que é a verdade. Ele gosta de blockchain, ele acredita na tecnologia e ele vê valor nisso para o sistema financeiro. Inclusive, é muito interessante acompanhar o caso brasileiro. Eu acompanho vários dos casos pelo mundo, mas o caso brasileiro é especialmente interessante porque realmente ele quer fazer algo muito diferente, muito além do que outros países estão fazendo, que é a conexão com as finanças descentralizadas. Que são finanças P2P, né? Peer-to-peer, enfim, mas os bancos participarão desse processo, já também está claro isso, não vai ser uma coisa puramente peer-to-peer. Então, é um processo, acho que sem volta. Nesse processo do Real Digital, os bancos terão as suas moedas estáveis, as stablecoins, são criptomoedas estáveis, chama, lastreadas nos seus depósitos, e a gente aborda isso também. E aí, no meio disso tudo, os bancos também estão tendo que olhar para o metaverso, né? Que o Banco do Brasil citou, que está olhando. E no meio disso tudo ainda vai ter um metaverso que é parte da Web3, que é baseado em blockchain, que usa NFTs, que são os tokens não fungíveis, enfim, que são criptos, né, também.
enfim, é um mundo muito novo e é muito difícil hoje a gente achar que isso não vai evoluir da maneira como a coisa está andando. Primeiro porque tem uma questão tecnológica interessante. Você tem as novas bolsas que estão entrando no mercado pelo sandbox da CVM e pelo sandbox do Banco do Brasil, que vão tokenizar ativos e vão vender esses tokens. A gente já teve o lançamento da primeira delas, a Vortex. É muito difícil você achar que esse processo vai parar ou vai para trás. Eu não consigo ver sinais disso, eu não consigo duvidar que isso não vai evoluir, sabe? Da maneira como a coisa anda, mas principalmente de como isso cria produtos e serviços para o sistema financeiro. Essa é que é a questão. Por que é difícil achar que isso vai evoluir? Porque ele cria produtos e serviços para o sistema financeiro e que tem demanda para eles, porque ele aumenta muito o leque, né? Tanto para os clientes como para a monetização dos bancos. Então, esse é um processo muito interessante, a gente aborda isso na matéria. E, enfim, eu convido a todos a lerem, porque realmente é um futuro que já está aí, na verdade. Excelente, Cláudia. Muito obrigado. A matéria da Cláudia começa há uma dica aí, começa na página 35, tá? 36.